Como eu faço para esquecer uma pessoa que me machucou, um episódio que foi muito doloroso na minha vida, um momento difícil que deixou uma ferida emocional aberta dentro de mim? Como eu faço para esquecer isso? Todos os dias eu recebo muitas mensagens de pessoas me perguntando exatamente essas coisas. Então, eu resolvi gravar este vídeo aqui para te explicar o que a ciência nos diz sobre as memórias que doem. E para isso, eu vou te ensinar como as memórias funcionam no cérebro humano. Por que você lembra de algumas coisas e não lembra de outras? E por que as memórias que machucam parecem ser tão mais fortes dentro de nós? Todos nós temos memórias ruins, memórias que incomodam, e hoje você vai entender como essas memórias funcionam no teu cérebro e o que você pode fazer para lidar com elas. O ano era 1927, quase 100 anos atrás, na cidade de Hartford, no estado de Connecticut, nos Estados Unidos, nascia um menino chamado Henry Gustav Molaison. Ninguém imaginava que ele se tornaria o paciente de um dos casos mais famosos e tristes da história da medicina. Especificamente, um dos casos mais famosos e tristes das ciências que estudam o cérebro humano. A história dele é triste, trágica, mas ela nos ensinou muito sobre como funciona o cérebro e especificamente sobre como funciona a memória. A infância do Henry foi como a de toda criança. A família dele não era financeiramente privilegiada, mas ele viveu uma infância normal e saudável. Acontece que, por volta dos 10 anos de idade, o Henry estava andando de bicicleta e caiu. Na queda, ele bateu forte com a cabeça. E pouco tempo depois, ele começou a sofrer com crises epiléticas. Essas crises eram convulsivas, ou seja, ele perdia controle do próprio corpo, caía no chão e permanecia alguns minutos rígido, com a musculatura dura e se mexendo de maneira descontrolada. Ele ficava roxo, mordia a língua, espumava pela boca. A epilepsia é uma espécie de tempestade elétrica descontrolada em circuitos de neurônios no cérebro. Os pais levaram o menino ao hospital e o Henry recebeu esse diagnóstico. Ele estava sofrendo com crises epiléticas e, como tratamento, o médico prescreveu medicações para a epilepsia. Esses remédios ajudaram, mas não por muito tempo. As crises epiléticas do Henry foram se tornando cada vez mais graves, cada vez piores. E olha, até hoje ainda existe gente preconceituosa, gente que diz que a epilepsia é possessão demoníaca ou coisa do tipo, sendo que nós sabemos muito bem que a epilepsia nada mais é do que uma atividade elétrica descontrolada no cérebro. Só que hoje nós temos muito mais conhecimento científico, nós temos mapeamento cerebral, tecnologia, instrumentos que medem com precisão a atividade elétrica do cérebro humano. Só que 100 anos atrás, nada disso existia. Então você imagina o preconceito que esse menino sofreu. E tudo ficou pior ainda quando ele se tornou adolescente. Na escola, ele era humilhado, zombado pelos colegas. O preconceito e a ignorância vinham inclusive dos próprios médicos. Quando ele se tornou adulto, os médicos disseram que ele não deveria ter relações com mulheres, porque se ele tivesse um filho, o filho teria o mesmo problema que ele. Veja bem, o problema dele foi uma pancada na cabeça. Não era um problema genético, transmissível. Mas nessa época ninguém sequer sabia o que era o DNA. Ele chegou a conseguir alguns empregos na vida adulta, geralmente trabalhos manuais, mas a condição de saúde dele simplesmente não permitia que ele tivesse uma vida funcional. Ele tinha várias crises epiléticas por dia, mesmo tomando a dose máxima dos remédios para epilepsia. O tempo passou e nos anos 1950, um eminente neurocirurgião chamado William Beecher Scoville se interessou pelo caso do Henry. O Scoville estava preocupado com a altíssima dose dos remédios que o Henry estava tomando. Ele temia que aquela quantidade enorme de remédio estivesse fazendo mais mal do que bem para o paciente. E ele resolveu encarar esse problema do Henry de uma maneira mais direta. Ele propôs ao Henry uma cirurgia.
Era uma cirurgia experimental, ou seja, ela nunca tinha sido feita antes. Isso envolvia uma série de riscos e o maior problema é que esses riscos eram desconhecidos. Era impossível saber o que aconteceria com o Henry, tendo em vista que uma cirurgia como essa nunca tinha sido feita antes. Mas o Henry tinha passado a vida inteira dele sofrendo com aquela condição de saúde e todos os problemas dela, e o desespero fez com que ele aceitasse essa cirurgia. O procedimento cirúrgico foi bastante rudimentar. O Scoville, o médico, ele fez 2 buracos no crânio do Henry com uma broca de mão. Ele colocou um canudo de metal nesses buracos e foi sugando pedaços do cérebro do Henry aos poucos. Depois de um tempo, ele tinha removido um grande pedaço da região medial, a região do meio, dos lobos temporais do cérebro do Henry. Os lobos temporais são localizados ao lado e embaixo do cérebro, mais ou menos atrás das nossas orelhas. O Henry se recuperou relativamente bem dessa cirurgia e as crises epiléticas realmente foram reduzidas depois dela. Mas, apesar disso, ele sofreu uma grave sequela, uma sequela de memória. Depois dessa cirurgia, o Henry se tornou incapaz de formar novas memórias. Por exemplo, ele passava o dia aparando a grama e cuidando do jardim, mas no dia seguinte ele não se lembrava de nada disso. Ele lia uma revista hoje e amanhã lia a mesma revista sem lembrar de ter lido no dia anterior e depois de amanhã fazia a mesma coisa. E aqui eu já posso começar a te explicar um pouco sobre como funciona a memória no teu cérebro. E você vai ver ao longo de todo este vídeo aqui que a maioria das pessoas por aí costuma ter uma ideia completamente errada, equivocada do que é a memória e de como ela funciona. E a primeira ideia errada que as pessoas têm sobre a memória é de que a memória é uma coisa só. Ou seja, nós temos uma memória e ponto final. Muita gente acha isso e isso é simplesmente errado, porque nós sabemos que existem diferentes tipos de memória que envolvem diferentes circuitos no teu cérebro. Por exemplo, nós temos a memória procedural, a memória que governa processos automáticos e repetitivos, procedimentos padronizados do nosso cérebro. É essa memória que permite a você lembrar como é que você faz para andar, para escrever, para andar de bicicleta e por aí vai. Essa é uma memória profundamente inconsciente e ela estava intacta no cérebro do Henry. Nós temos também a memória episódica. Essa é a memória de eventos que aconteceram no passado nas nossas vidas. Quando você lembra do que você fez ontem, quando você lembra de uma festa de aniversário de quando você era criança, enfim, quando você lembra de episódios da sua vida passada, essa memória é episódica e essa memória no cérebro do Henry também estava intacta. Ele lembrava das coisas do passado antes da cirurgia. Mas no caso dele, depois da cirurgia, ele não conseguia formar novas memórias episódicas. Nós temos também a memória semântica. Qual é a capital do Brasil? O que significa a palavra travesseiro? Enfim, é a memória que associa sentidos e significados às coisas do mundo. Aqui, no caso do Henry, nós temos o mesmo problema. Ele lembrava das coisas do passado. A memória semântica dele de antes da cirurgia estava intacta, mas depois dessa cirurgia ele não conseguia formar novas memórias semânticas. Anos depois, o médico que fez a cirurgia, o William Scoville, admitiu que aquela cirurgia tinha sido, nas palavras dele, uma triste tragédia. Devido à lesão cerebral que o Henry sofreu nessa cirurgia, ele passou o resto da vida assim, incapaz de formar novas memórias, vivendo o mesmo dia, de novo e de novo, até o dia em que ele faleceu, no ano de 2008. O caso do Henry Molaison é literalmente o caso mais famoso de amnésia da história das neurociências. Mas não é qualquer tipo de amnésia. Ele é o caso mais famoso de amnésia anterógrada. A amnésia anterógrada é a incapacidade de formar novas memórias. Veja que esse é um tipo de amnésia bem diferente do que normalmente as pessoas imaginam quando elas ouvem a palavra amnésia. E a vida é cheia de ironias, porque no ano de 2008, o mesmo ano em que o Henry faleceu, a vida de uma outra pessoa também sofreu um grande impacto, bastante trágico. Em dezembro de 2008, o ex-jogador de futebol americano Scott Bolzan foi ao banheiro, como todos nós fazemos, mas nesse dia o chão do banheiro estava coberto de óleo de limpeza e ele não sabia.
Ele escorregou, caiu e bateu a cabeça com muita força. Ele desmaiou devido à pancada e a esposa dele imediatamente chamou uma ambulância. Quando ele acordou na cama do hospital, ele não lembrava quem ele mesmo era. Ele tinha 46 anos de idade e ele não lembrava de nada da vida dele. Ele não lembrava, inclusive, quem era a mulher ao lado dele na cama do hospital. Ele não lembrava da esposa dele, casada com ele há mais de 20 anos. Ele não lembrava dos 2 filhos, nem da carreira como jogador, nem da empresa que ele presidia desde que ele havia se aposentado do esporte. Anos depois, ele escreveu um livro contando a história e a luta dele com a amnésia. E nesse livro, ele diz com essas palavras: "Meu poço de escuridão parecia não ter fundo. Dentro de mim, lá no fundo, eu sabia que eu não era a mesma pessoa. Eu tinha medo de nunca mais voltar a ser uma pessoa normal." O nome desse livro é My Life Deleted. Não existe tradução para o português dele, mas o título significa algo como Minha Vida Apagada. Ele teve que montar um quebra-cabeças para reconstruir a própria vida. Aprender novamente quem era a esposa, quem eram os filhos, quem eram os amigos. Aprender novamente a viver a vida que antes daquele acidente era totalmente normal e cotidiana para ele. Ele teve que encarar a novidade de tudo na vida dele porque ele esqueceu de tudo que ele tinha vivido. Ele teve que aprender a viver e a conviver com um buraco dentro dele. O buraco de um passado que ele não lembrava mais e que ele não lembra mais até os dias de hoje. Diferente do Henry, o caso do Scott Bolzan também é de amnésia, mas trata-se de outro tipo de amnésia. A amnésia retrógrada. Ele consegue formar novas memórias, mas ele não consegue lembrar do passado. Esses são 2 casos reais que nos mostram como a perda de memória pode ser trágica. Um dos meus filmes favoritos é um romance chamado Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, aqui no Brasil, ou Despertar da Mente em Portugal. Primeiro, é brilhante pela atuação excepcional do Jim Carrey e da Kate Winslet, mas especialmente brilhante por causa do roteiro, da história do filme e de como ele é contado. O filme conta a história de um casal que se apaixona perdidamente. O nome dela é Clementine e o nome dele é Joel. Eles começam a se relacionar, mas aí o tempo passa e as brigas surgem e eles se desentendem cada vez mais. A Clementine, então, vai atrás de uma empresa. Essa empresa oferece um procedimento que apaga as memórias que você tem de uma pessoa. E aí ela apaga todas as memórias que ela tinha do Joel. Ele descobre isso e fica devastado. E aí ele resolve procurar a mesma empresa para apagar as memórias dela. E o filme narra justamente isso. O que acontece dentro da mente dele enquanto as memórias estão sendo apagadas. Então, grande parte do filme é você vendo o que está acontecendo lá dentro da mente dele, enquanto ele está lá inconsciente, anestesiado, passando pelo procedimento que apaga as memórias. O brilhante do filme é o desespero que ele sente, o desespero dele quando o procedimento começa. As memórias começam a ser apagadas e ele se arrepende. E ele não quer perder aquelas memórias, mas não há nada que ele possa fazer. Ele está inconsciente e o procedimento já começou. No fim, ele perde todas as memórias dela, mas você, como espectador, passeia por todas elas. Você vê o amor deles nascer, crescer e sofrer. E no final, eles 2 se encontram novamente por acaso. Um não lembra do outro por causa do procedimento, mas você vê ali que começa a nova chama de um romance. E assim o filme termina com uma lição que, para mim, é a seguinte: fugir das nossas memórias não costuma funcionar. Elas retornam mesmo quando nós não queremos. Talvez uma mensagem mais romântica desse filme seja que um grande amor transcende as memórias e mesmo se você apagar as memórias desse amor, ele ainda estará lá dentro de você. O filme é lindo, é esquisito, é emocionante, é engraçado, eu recomendo. E quanta gente gostaria que existisse essa tecnologia, uma tecnologia capaz de apagar as memórias de uma pessoa, uma paixão não correspondida, alguém que nos rejeitou, alguém que nos machucou. Eu tenho certeza que vários de vocês aí topariam
passar por esse procedimento, caso ele existisse. Acontece que ele não existe. Não existe procedimento que apaga as tuas memórias. Alterar memórias no cérebro, inclusive, é algo que geralmente acontece por acidente e que tem consequências bastante trágicas. Eu te contei as histórias do Henry e do Scott Boesen para você ver as graves consequências da perda de memória na vida humana, seja ela a amnésia retrógrada ou a amnésia anterógrada. O tema aqui do nosso vídeo são as memórias que machucam, as memórias dolorosas das nossas vidas. E como nós fazemos para lidar com elas. Então, eu já te digo desde já, você nunca conseguirá apagar uma memória como você apaga coisa do seu celular ou computador. Não existe remédio para isso, não existe cirurgia para isso, não existe procedimento que delete uma memória do seu cérebro. Quando isso acontece, é por acidente e você viu as graves consequências nas histórias que eu te contei no começo do vídeo. E isso pode te levar a ficar chateado ou desesperançoso. Você vira para mim nesse momento e pergunta, mas Pedro, se eu não consigo apagar uma memória para esquecer uma coisa da minha vida, para esquecer alguém, então como é que eu vou lidar com isso? E eu digo, calma, não se desespere. A boa notícia é que nós temos conhecimento científico sólido sobre isso. E é justamente isso que nós faremos a partir de agora. Eu vou te ajudar a entender a sua memória e te ensinar a lidar melhor com as suas memórias dolorosas. Mas antes disso, deixa eu te contar uma coisa. Eu não sei você, mas eu acho que estudar o cérebro, a mente, as emoções, o comportamento, eu acho tudo isso simplesmente fantástico. Eu amo fazer isso. Mas eu suspeito que você também goste, né? Afinal, você chegou até aqui nesse vídeo, aqui no nosso canal. E se você chegou até aqui é porque esses assuntos te encantam, tal como eles encantam a mim. E foi justamente pensando nisso que eu criei um grupo VIP, totalmente gratuito. É um grupo de pessoas interessadas em autoconhecimento. Uma lista VIP de pessoas que recebem um e-mail meu toda segunda-feira. Esse e-mail é curto, ele é objetivo, e nele você vai encontrar pílulas de autoconhecimento. Uma ideia minha para você refletir sobre a tua própria existência. 2 ideias de grandes pensadores. São frases, citações, reflexões que mudaram a minha vida e que certamente vão mudar a sua também. E 3 recomendações de filmes, séries, livros, vídeos e por aí vai, que é para você enriquecer cada vez mais a tua mente. 1, 2, 3 pílulas de autoconhecimento toda segunda-feira gratuitamente no seu e-mail. E se você quer fazer parte dessa minha lista VIP, é muito simples. Eu vou deixar um link aí embaixo, fixado no topo dos comentários. É o primeiro comentário de todos que você encontra aí embaixo. Clica nesse link, toca nesse link, vai lá e cadastra teu e-mail na página que vai aparecer, segue as instruções que aparecem logo depois e na próxima segunda-feira você já vai receber as suas primeiras pílulas de autoconhecimento lá no seu e-mail cadastrado. Aqui na Neurovox, o nosso lema é o seguinte: autoconhecimento é liberdade. Quanto mais você entende sobre você mesmo, teu cérebro, tuas emoções, mais você se torna livre de verdade, mais você assume o controle da sua vida. E é isso que nós fazemos aqui no canal. 1 ou 2 vezes por mês, nós postamos um vídeo que vai te ajudar a entender as engrenagens da tua mente, do teu cérebro, das tuas emoções, do teu comportamento, da tua vida. E muitas pessoas me perguntam o seguinte: mas Pedro, por que você só posta 1 ou 2 vezes por mês? Eu adoraria postar mais, gente, mas não dá. O YouTube não é a minha profissão. Eu sou professor, eu tenho muitas responsabilidades fora daqui das redes sociais. E um vídeo como esse, com a profundidade que nós trazemos aqui, você deve imaginar, demora para ser preparado, é muito estudo, muita pesquisa, preparação para cada vídeo que nós postamos no canal. Então o máximo que nós conseguimos é isso, 1 ou 2 vezes por mês. Mas isso te garante uma coisa muito importante. Cada vídeo é feito com um carinho imenso, para ser realmente transformador. Só que isso traz um problema para nós aqui na Neurovox. O algoritmo do YouTube tende a preferir canais de entretenimento, canais que trazem diversão. E nós somos um canal de conhecimento.
E além disso, o algoritmo tende a preferir canais que postam muito, com alta frequência, muitos vídeos. E nós postamos vídeo 1 ou 2 vezes por mês. Então, crescer aqui para nós é bem difícil. E nós só crescemos graças a você. Se você gosta do nosso trabalho, o maior gesto de gratidão que você pode demonstrar para o nosso canal é tocando no botão de se inscrever aí embaixo. E se você já for inscrito, é ativar o sininho de notificações que aparece ao lado do botão de inscrição quando você já é inscrito. Isso ajuda muito o nosso canal a crescer e a chegar a cada vez mais pessoas, então eu te peço do coração para você se inscrever e ativar o sininho, se você puder e se você quiser, é claro. Além disso, toca no botão de curtir, no joinha, que também ajuda bastante. E se você conseguir, deixa um comentário também, me conta o que você está achando do vídeo, porque esses 4 gestos, se inscrever, ativar o sininho, curtir o vídeo e fazer um pequeno comentário, eles não tomam nem 1 minuto da sua vida e eles ajudam muito o nosso canal a driblar as dificuldades que um canal de conhecimento tem aqui na plataforma YouTube. E já que o assunto é conhecimento, bora voltar para o tema do nosso vídeo de hoje. Bom, já que você não consegue apagar memórias como no filme Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, então o que nós podemos fazer? Primeiro, você precisa entender como as memórias se formam dentro de você. Afinal de contas, como é que você quer mudar uma coisa se você não entende como que ela acontece aí dentro de você? E aí, nós temos o segundo grande erro das pessoas quando elas pensam sobre a memória. É muito comum as pessoas acreditarem que a memória é como um filme, uma reprodução literal do que acontece no mundo, como uma espécie de cópia que o nosso cérebro faz das nossas experiências no dia a dia. E aí, esse filme é armazenado no cérebro tal como no HD do seu computador ou na memória do seu celular. Ou seja, você vai armazenando as memórias em um filme dentro de você, em algum lugar aí do seu cérebro. É isso que muita gente acha, talvez seja isso que você acha, mas saiba, isso está completamente errado. Essa é uma visão simplesmente errada sobre como a memória funciona. O teu cérebro não faz uma cópia do mundo tal como um filme. Não é assim que a memória humana funciona. E para entender isso, nós precisamos entender qual é a função da memória na vida. Talvez você ache que a memória existe para você lembrar das coisas tal como elas aconteceram. E se você acha isso, saiba que você está errado. Não é essa a função da memória. A memória é um mecanismo de sobrevivência e esse mecanismo tem 2 funções. Primeiramente, a memória serve para você evitar as coisas que no passado te fizeram mal. Ou seja, a primeira função da memória é te afastar das coisas que te ameaçaram no passado. Em segundo lugar, a memória serve para fazer você buscar coisas que no passado te fizeram bem. Ou seja, a segunda função da memória é te aproximar das coisas que te beneficiaram no passado. E se você é uma pessoa que já estuda um pouco sobre o cérebro humano ou já conhece o canal, você vai virar para mim e vai falar assim: mas Pedro, essas funções são muito parecidas com as funções das emoções, não é? Sim, exatamente. Assim como a memória, as emoções têm uma função de sobrevivência. Emoções positivas, como o prazer, têm a função de nos aproximar daquilo que é benéfico. E emoções negativas, como o medo, têm a função de nos afastar daquilo que é prejudicial e ameaçador. E quando você entende isso, você compreende imediatamente uma questão fundamental sobre a memória. Emoções e memória são intimamente ligados. E eu estou falando isso no sentido literal. No cérebro humano, os circuitos responsáveis por processamento emocional são diretamente associados aos circuitos de memória. E isso traz um princípio básico da memorização. Eventos emocionalmente impactantes, eventos que produzem uma intensa experiência emocional, tendem a ser mais lembrados do que eventos que são emocionalmente neutros. Aliás, quanto maior é a carga emocional de um evento, mais ele tende a ser cravado na tua memória.
É por isso que você lembra do professor que era engraçado e divertido e também do professor que era um carrasco e fazia todo mundo sofrer na sala de aula, mas você não lembra do professor que era entediante, o professor que dava sono quando você estava assistindo a aula dele na escola. E aí vem outra característica das emoções, que talvez você já tenha percebido na sua vida. As emoções não são equilibradas dentro de nós. As emoções positivas não têm o mesmo peso na sua vida que as emoções negativas. O peso das emoções negativas tende a ser maior. Já percebeu que eventos negativos têm maior peso do que eventos positivos na sua vida? Basta você comparar a duração de um orgasmo e de uma enxaqueca, a duração do prazer que você tem quando você come o seu prato predileto e a duração da dor de barriga que esse mesmo prato predileto pode te causar. A dor de perder $1.000 é maior do que o prazer de ganhar $1.000, são os mesmos $1.000, mas o evento negativo, a perda, é mais impactante do que o evento positivo, o ganho. E aqui eu estou falando apenas de coisas corriqueiras, coisas cotidianas do nosso dia a dia, porque quando nós observamos as grandes coisas da vida, a vida em um sentido mais amplo mesmo, aí você rapidamente consegue perceber que fracassos são mais impactantes do que sucessos, que as angústias são mais impactantes do que as alegrias, que as memórias que machucam são mais impactantes do que as memórias que alegram. Para pensar naquilo que a ciência chama de transtorno de estresse pós-traumático. É um transtorno neuropsiquiátrico que ocorre em pessoas que vivem situações extremamente traumáticas. Por exemplo, um sobrevivente de guerra que vê coisas horríveis durante a guerra. Ele pode desenvolver esse transtorno. Se isso acontecer, quando ele volta para o país dele, ele começa a apresentar uma série de sintomas. Um dos sintomas é que pequenos gatilhos fazem ele reviver de maneira intensa aquelas experiências horríveis. Por exemplo, o escapamento de uma moto faz barulho na rua. Esse som é semelhante ao som de uma arma disparando. E isso funciona como um gatilho emocional. E esse gatilho desencadeia uma experiência horrível na pessoa. Ela começa a reviver todo aquele trauma de maneira muito intensa, vívida, de maneira muito real e visceral. Isso é bastante comum em pessoas que sofrem com transtorno de estresse pós-traumático. E é por isso que essas pessoas precisam de acompanhamento psiquiátrico e também de psicoterapia como tratamento. Mas veja só, não existe o oposto positivo do estresse pós-traumático. Não existe o outro extremo. Não existe uma espécie de equivalente positivo do trauma. Imagina que você vive uma experiência incrível, maravilhosa, extasiante, muito, muito positiva. Uma viagem que marcou a sua vida profundamente de tão boa que ela foi. Aí você volta para o seu país. Nenhum gatilho vai fazer você reviver intensamente aquela experiência positiva, tal como o sobrevivente de guerra revive o trauma. Não existe equivalente positivo do trauma, porque emoções positivas não são tão impactantes no cérebro humano quanto as emoções negativas. O nosso cérebro presta mais atenção às coisas negativas. Emoções negativas são mais impactantes dentro de nós. E nessas horas você vira para mim e pergunta: mas Pedro, por que as nossas emoções são assim? É porque isso também é questão de sobrevivência. Deixa eu te explicar isso com um exemplo que você vai entender perfeitamente. Imagina que você vivia 70 mil anos atrás, na época dos nossos ancestrais. Você vivia lá, na savana africana, em uma tribo de 30 pessoas. Sua vida era acordar junto com o sol, caçar, procurar comida para se alimentar naquele dia e amanhã repetir isso e depois, no dia seguinte, de novo e de novo. E aí você está passeando perto da aldeia onde você mora e você encontra um pequeno bosque. Nesse bosque, existem muitas árvores cheias de frutos gostosos que alimentariam a tua tribo por alguns dias. Você chega perto desse bosque, mas quando você está chegando você percebe um problema lá. Existe uma família de tigres dente de sabre morando lá. E se tem uma coisa que esses tigres adoram almoçar, são os seres humanos. Eis que você se depara com uma contradição emocional. Por um lado, emoções positivas aí dentro de você.
desejo, esperança, vontade de sentir o prazer de comer aquelas frutas. Por outro lado, surgem emoções negativas dentro de você também, principalmente o medo de ser devorado por um tigre dente de sabre. Vamos supor que as emoções positivas predominam, que elas são mais impactantes. Você vai lá e tenta pegar frutos nas árvores daquele bosque. Se você conseguir, ótimo, você tem comida para amanhã. Se você não conseguir, você morre. Sua vida acabou ali, seus genes acabaram ali, sua linhagem acabou ali. Agora, se as emoções negativas predominam, você vai embora dali, você não se arrisca e isso garante que você vai viver para procurar comida em algum outro lugar. Então, vamos pensar, do ponto de vista de sobrevivência, quem foi o cara que sobreviveu com maior probabilidade nessa situação? O cara que tinha um cérebro no qual as emoções positivas predominavam e que foi lá se arriscar para tentar pegar os frutos nas árvores? Ou o cara que tinha um cérebro no qual as emoções negativas predominavam e aí ele não se arriscou? E em termos estatísticos de probabilidade, o cara mais negativo tende a sobreviver com maior eficiência e nós herdamos nossos genes deles. É por isso que emoções negativas predominam e são mais impactantes. É por isso que nós prestamos mais atenção às coisas negativas do que às coisas positivas. É por isso que você abre um portal de notícias e sempre vai ter mais notícia de desgraça do que de coisa boa. É por isso que as pessoas param no trânsito para olhar um acidente, mas não param para olhar um gesto de gentileza. E é por isso que memórias que machucam são mais impactantes do que memórias alegres. O nosso ancestral, que era muito positivo, que ficava olhando para a beleza do céu, das árvores e das flores, esse cara não viu o tigre que estava embaixo da árvore ali, vindo morder a perna dele. Já o cara mais negativo, que prestava mais atenção, lembrava mais, era mais impactado pelo negativo, ele sobreviveu com maior eficiência e nós herdamos nossos genes dele. A questão é que nós não vivemos mais em uma savana africana, onde leões e tigres e outros bichos querem nos devorar e nos matar, mas o nosso cérebro continua funcionando desse jeito. Um cérebro primitivo dentro de um mundo moderno. E é por isso que as tuas memórias que machucam, as memórias negativas, as memórias dolorosas, parecem se sobrepor às memórias alegres e positivas. É porque elas de fato se sobrepõem, porque é assim que o teu cérebro processa essa realidade. É claro que isso varia de acordo com a sua personalidade, algumas pessoas são mais assim do que as outras, mas em geral, memórias de coisas que te machucaram muito terão maior peso do que memórias neutras ou até mesmo memórias positivas. E sabendo disso, agora nós podemos caminhar para algumas estratégias que vão te ajudar a lidar com memórias que machucam. E em primeiro lugar, antes de falar dessas estratégias para você, você precisa saber que a tua memória não é um filme da realidade, muito pelo contrário. Nós temos décadas de estudos sobre memória, mostrando que a memória humana é extremamente distorcida. Eu posso um dia gravar um vídeo falando só sobre isso, sobre como a memória é falha, como ela é distorcida. Se você quiser um vídeo desse, deixa nos comentários aí, e aí quem sabe a gente grava. Mas para cá, para o nosso vídeo de hoje, é importante você saber que as nossas memórias são uma distorção da realidade e que geralmente essa distorção vai ter por princípio exacerbar aquilo que é negativo. Quando você passa por coisas muito traumáticas, o teu cérebro naturalmente torna isso mais saliente. E a primeira coisa que você precisa dizer para si mesmo quando essas memórias te atormentam é o seguinte: essas memórias não são a verdade. Eu não sou essas memórias, porque de fato você não é os teus pensamentos, você não é as tuas memórias. Se você acreditar que você é as tuas memórias, que você é o teu pensamento, você vai viver sofrendo com pensamentos e memórias que te machucam. E tomar consciência de que a nossa memória é distorcida e que essa distorção para o negativo, ela acontece, ela vem programada dentro de nós, é o primeiro passo para você começar estratégias que vão fazer com que você saiba lidar melhor com tudo isso. E para todas as estratégias, você precisa ter em mente o que eu já te disse antes. O seu objetivo não tem que ser esquecer a memória que te machuca.
Aqui na Neurovox nós temos mais de 13 mil alunos nos nossos cursos e muitos deles chegam para mim e falam justamente isso. Professor Pedro, eu preciso esquecer uma pessoa. Professor Pedro, eu preciso esquecer uma coisa que aconteceu comigo e que me machucou muito. Como eu faço para esquecer? E aí você já tem um erro nesse pedido. Esse objetivo é um objetivo ruim, para não dizer impossível. Desejar esquecer algo ou alguém é um objetivo ruim. Então a primeira coisa que você precisa é mudar de objetivo. Você não quer esquecer, não é sobre isso. O seu objetivo é lembrar disso e não sofrer. O seu objetivo é, quando você lembrar disso, isso não te fazer sofrer. O seu objetivo é, quando você lembrar disso ou dessa pessoa, isso não fazer mais diferença na sua vida emocional. Quando isso acontecer, você estará curado dessa memória dolorosa. Quando isso acontecer, essa ferida terá cicatrizado dentro de você e você poderá seguir com a sua vida. Então esse é o primeiro passo da sua estratégia para lidar com memórias que machucam. Eu sei que quando você ouve isso, você vai imediatamente me perguntar: Pedro, me conta então como é que eu faço para lembrar disso e não sofrer mais. Existem muitas técnicas para isso, muitas ferramentas cientificamente validadas para isso. Eu trabalho isso profundamente com meus alunos, mas todas essas técnicas e ferramentas se baseiam em técnicas do que a psicologia chama de ressignificação. Ou seja, é você ressignificar dentro de você essa memória. É atribuir novos significados a essa memória para que ela deixe de ser dolorosa. E como é que você faz isso? Vamos lá então, mão na massa, eu vou te ensinar algumas ferramentas práticas bastante eficientes. E a primeira coisa que você tem que parar de fazer é brigar com essas memórias. Aliás, brigar com pensamentos, memórias, sensações costuma ser a pior coisa que você pode fazer pela sua saúde mental. O cérebro humano pode ser muito traiçoeiro e uma armadilha da mente é o que a ciência chama de processo irônico da metacognição. O nome parece complicado, mas deixa eu te explicar como isso funciona. Quando você tenta parar de pensar em uma coisa, essa coisa se torna cada vez maior dentro de você. Quer ver? Eu te mostro. Não pense em um urso polar agora. E provavelmente você pensou no diabo do urso polar, não é? O cérebro humano é incapaz de obedecer a um comando para parar de pensar em uma coisa. Quando você fala para si mesmo, sabe? Para de pensar nisso, para de pensar nisso, é como se você estivesse tacando gasolina em uma fogueira. O pensamento se torna cada vez maior e mais forte dentro de você, e isso vale para as memórias doloridas que surgem dentro de você. Pois bem, então a saída não é ficar se esforçando para parar de pensar naquilo, porque isso só vai piorar a situação. Nós temos um vídeo aqui no canal Neurovox onde eu explico esse processo irônico da metacognição. O nome do vídeo é Liberte-se de pensamentos que te incomodam. Depois que você terminar este vídeo aqui, eu sugiro, caso você queira, que você assista a esse outro vídeo, porque lá você vai entender por que a nossa mente faz isso. E eu quero responder agora por que isso é chamado de processo irônico. Ora, é porque é um tanto quanto irônico o fato de que quanto mais você tenta parar de pensar em uma coisa, mais forte ela se torna na sua mente. Então, já que não adianta tentar parar de pensar naquilo, o que você pode fazer? É justamente aí que entra o processo e as técnicas de ressignificação. Uma boa ferramenta de ressignificação é essa que eu vou te ensinar agora. Quando você estiver sentindo algo ruim, quando você estiver pensando em algo ruim, que pode ser uma memória dolorosa, mas pode ser também um pensamento angustiado por causa de um momento ou de uma situação difícil que você está vivendo aí. Quando você estiver passando por isso, em vez de você pensar, ai, como eu faço para parar de sentir isso? Como eu faço para sair disso? Como eu faço para esquecer isso ou esquecer essa pessoa? Em vez disso, fecha os teus olhos, respira fundo por 1 a 3 minutos. Respira fundo e solta o ar com calma, bem devagar. Respira de novo, segura um pouquinho e solta o ar devagar. E depois de respirar por alguns minutos, você vai fazer a seguinte pergunta para si mesmo: como essa dificuldade que eu estou passando pode me tornar uma versão melhor de mim mesmo?
Como essa memória dolorosa disso que aconteceu pode me tornar uma versão melhor de mim mesmo. Parece simples, parece até bobo, mas quando você muda as perguntas que você faz para si mesmo, você muda as respostas que você dá para a tua vida. Se você quiser, você pode inclusive escrever, em vez de só pensar isso. Junto com essa ferramenta, você pode usar outra. É uma ferramenta de gratidão e a gratidão é poderosíssima. Quando o pensamento que te incomoda surgir, quando a memória que te machuca surgir dentro de você, pega um pedaço de papel e escreve um motivo pelo qual você é grato pela sua vida neste momento que você está vivendo agora. Pode ser uma coisa bem simples, mas que traz um pouquinho de alegria e gratidão para a tua vida. Um café gostoso que você tomou, um carinho que você recebeu, um céu azul que te alegrou, qualquer coisa, por menor que seja, que te faz ser grato por você estar vivo. Escreve isso nesse papel. Se esse pensamento, se essa memória continuar te incomodando, lembre-se, não briga com isso. Eu gosto de usar uma técnica muito simples quando a memória, o pensamento insiste dentro de mim. Eu converso com a minha emoção dentro da minha cabeça. Se eu estou no chuveiro ou se eu estou sozinho, eu converso em voz alta mesmo, com a minha emoção. Se eu estou com pessoas ao redor, eu fecho os olhos, respiro desse jeito que eu te ensinei e aí eu converso dentro da minha mente, nos meus pensamentos. Eu olho para a emoção e eu falo o seguinte: você é bem-vinda aqui dentro de mim. Eu não vou brigar com você porque você está me ensinando a ser uma versão melhor de mim mesmo. E aí eu viro para mim mesmo e eu digo para mim mesmo, você está fazendo o seu melhor. E você está exatamente onde você deve estar, aprendendo e crescendo. Eu sei que é difícil, mas nós estaremos melhores amanhã. Continue a sua luta. Eu tenho orgulho de você. Eu usei muito essas técnicas quando eu estava passando por um momento muito difícil da minha vida. Foi esse momento, aliás, que me fez criar esse canal aqui que você está assistindo. Usando essa ferramenta, eu percebi que para me tornar uma versão melhor de mim mesmo, eu poderia compartilhar com as pessoas o meu conhecimento. Eu poderia ajudar as pessoas a superar aquele mesmo sofrimento pelo qual eu estava passando. Foi assim, usando essas ferramentas, que eu criei esse canal em um dos momentos mais difíceis da minha vida. E hoje eu tenho o privilégio de ajudar milhões de pessoas aqui. Aquela dor emocional, aquela dificuldade que eu passei foi horrível, foi muito ruim ter passado por aquilo, sentir aquilo, lembrar daquilo. Mas em vez de brigar, eu usei essa lembrança para aprender. Sim, está doendo, está ruim, mas você é bem-vinda aqui, dor. Você está me ensinando a superar, a ajudar outras pessoas, a ser uma versão melhor de mim mesmo. Hoje em dia, a memória do que aconteceu na minha vida entre o ano de 2015 e 2016 mudou. A memória disso me fazia muito mal, me machucava terrivelmente. Hoje em dia, ela está aqui comigo, só que ela não incomoda mais. Não foi do dia para a noite, levou bastante tempo para eu conseguir ressignificar tudo isso que eu vivi. E é por isso que você tem que ter carinho consigo mesmo, consigo mesma. Você está fazendo o seu melhor e você está exatamente onde você deve estar, aprendendo e crescendo. Eu sei que é difícil, mas amanhã você estará um pouquinho melhor. Então, continua a tua luta. Eu tenho orgulho de você. Você chegou até aqui, ao final de um longo vídeo, porque você valoriza o seu autoconhecimento. Então eu digo parabéns, como professor que eu sou, eu realmente tenho orgulho de você por ter chegado até aqui. Me conta aí nos comentários se esse vídeo foi proveitoso para a sua vida. Não esquece de se inscrever aqui no canal e de curtir o vídeo, porque isso nos ajuda muito. Compartilha esse vídeo com alguém que você sabe que precisa ouvir essa mensagem. E se você quiser fazer parte da minha lista VIP de contatos, para você receber as pílulas de autoconhecimento toda segunda-feira no seu e-mail, o link está aí embaixo, fixado no primeiro comentário, no topo de todos os comentários aí embaixo. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui no vídeo de hoje. Um grande abraço para você e eu te vejo no nosso próximo vídeo.